Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui no Rio de Janeiro, para conversarmos nessa sequência de lives sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos. Aliás, nós começamos, nós há pouco tempo atrás estávamos numa sequência de lives mais descontraídas sobre sexualidade. Como eu estava sentindo falta de uma polêmica, eu vim até aqui começar a falar para vocês sobre métodos contraceptivos em geral e, como diria o nosso tema desse treco aqui de hoje, como é que chama? O nosso desafio de hoje, que agora vocês estão vendo da maneira correta, Magalhães está atento, e dizer para vocês responder a essa pergunta: por que não eu? Quem te pergunta isso são os bons e velhos métodos naturais, sobre os quais nós vamos conversar nos próximos dias, não é verdade? Bom, a gente conversou sobre isso aí na última caixinha, e vocês foram se preparando para se encontrar comigo aqui nessas próximas 4 noites, hoje e mais 3, em que nós vamos conversar sobre esses principais métodos contraceptivos que já te convenceram até hoje de que eles seriam os melhores para você, os mais seguros, os mais fáceis, e os mais vantajosos. E, por algum motivo, por interesse, na verdade, de uma série de pessoas e de grupos específicos, na verdade, diante dessa propaganda tão atrativa para os principais métodos considerados mais eficazes de contracepção, peelings, métodos de temperatura, Creighton, passaram a ser vistos como métodos obsoletos, e questionáveis, e bastante questionáveis. Não que eles sejam, mas eles foram bastante questionados. Bom, ao longo dessa semana, nós teremos a oportunidade de conhecer mais de perto cada um desses métodos e, à luz desses conhecimentos que eu vou te trazer, eu vou te convidar nessa sexta-feira, ao final desta semana, para que você possa tomar a sua decisão autônoma, verdadeiramente livre e verdadeiramente consciente. Hoje nós teremos uma live provavelmente um pouquinho mais longa, porque antes de eu começar a falar do nosso querido e amado DIU, que vocês devem perceber aí, quem me acompanha nas caixinhas de perguntas, deve perceber que eu tenho um carinho muito especial por esse método de contracepção. Então, decidimos começar por ele. E hoje, especificamente, antes de nós entrarmos nessa conversa sobre os principais métodos contraceptivos, eu vou explicar para você como é que funciona o teu corpo. E como todos esses métodos que nós vamos falar na segunda, na terça e na quinta, como eles podem prejudicar o teu corpo de alguma forma. Seja organicamente falando, seja na tua mente, ou como eles podem te prejudicar ainda de uma forma mais ampla no teu relacionamento, no teu ambiente de trabalho, na tua vida familiar, E nós vamos começar, de fato, hoje, já com o pé na porta, e nós vamos falar sobre essa parabólica de Satanás, que é o dispositivo intrauterino, carinhosamente apelidado com esse DIU. Todo mundo gosta, todo mundo acha lindo, E você vai descobrir hoje por que eu odeio esta merda. Bom, a live vai ficar salva, eu imagino que vai ficar salva, a não ser que os meus superiores decidam que ela não vai ficar salva, ela vai ficar. Mas eu recomendo que você sente o rabo agora no seu sofá, na sua cama, em qualquer lugar, e assista, e não deixe para depois. E avise aquela sua coleguinha iludida de que hoje pode ser a última oportunidade que ela tem de tomar uma decisão decente na vida dela e ser verdadeiramente livre e feliz. Então, vem comigo, confie em mim, e eu já vou te prevenir desde o começo que pode ser que eventualmente você tenha vontade de me xingar, de me agredir ou de me desmerecer, como aquela nossa coleguinha fez nas caixinhas de perguntas e teve a devida resposta com muito carinho, com muita gentileza. A gente vai respondendo todas essas questões e com muita paciência, tá? Bom,
para que vocês entendam sobre o que nós estamos falando hoje, eu vou começar te explicando como é que funciona este corpinho que Deus lhe deu e o que significa este ciclo menstrual dentro desse corpinho, tá? Bom, vocês que tiveram a oportunidade de nunca usar anticoncepcional e que conhecem de fato o corpo de vocês, vocês já devem ter reparado que existe uma característica da tua vida, né, enquanto mulher, que ela é um pouquinho diferente da característica do teu amado, da tua amada, né? Dos meninos de uma maneira geral. Uma das características mais marcantes da vida da mulher, e isso foi muito bem descrito por um grupo, né, de música, de rock aqui no Brasil, uma das características mais marcantes da vida da mulher é que ela é cíclica, né? E quando não se conhece devidamente, não se ajuda nesse sentido, ela pode se tornar extremamente instável. Qual foi a banda em que... Raimundos, Mulher de Fases, né? Eu não sou muito apreciador do gênero, então acaba que eu não tenho muito conhecimento, recorri aqui aos universitários, pessoas mais cultas do que eu. Mas vocês, que são meus contemporâneos, eventualmente aqui, devem saber que devem se lembrar dessa música, na verdade, né? Dessa mulher de fases, complicada e perfeitinha. Isso é muito típico da rotina de quem convive com as mulheres de alguma forma. Tem tem uma pessoa que pediu para eu aumentar o áudio. Eu não sei se está ruim. No último desafio eu não usei fone. O fone está aqui. Vocês estão achando que está muito ruim? Se estiverem achando ruim, eu boto o fone, não tem problema. Mas se o áudio estiver melhor, eu prefiro ficar sem, porque esse fone nunca tem bateria suficiente para me acompanhar, tá? Eu posso até chegar mais próximo de vocês se vocês quiserem, mas eu recomendo fortemente que, se você é a única que está comentando aqui que o áudio está ruim, é porque provavelmente o teu áudio do celular está baixo. É só apertar o botão para cima e o áudio vai melhorar. Aí, tá tudo ótimo com todo mundo. Muito obrigado, gente, tá? Então, vamos voltar ao assunto. Dizia eu que é aritmética. Então, quem convive com as mulheres, né, desde cedo e é contemporâneo meu, deve se lembrar dessa música emblemática dos Raimundos, que falava sobre a mulher ser complicada e perfeitinha, né, essa mulher de fases. Pois bem, é muito típico da mulher que ela tenha fases, e isso se deve basicamente a esta questão peculiar de sua vida, de que ela é cíclica. E ela é cíclica porque ela tem um ciclo menstrual, né? Um ciclo hormonal. Então veja, quando uma mulher está lá no comecinho do ciclo, o que marca esse comecinho do ciclo? É o período menstrual de fato, né? Ele é o fim de um ciclo anterior e o começo de um próximo ciclo ao mesmo tempo. Então, marcadamente, o início do teu ciclo, mulher, é na menstruação. Então, todo esse ciclo menstrual, ele evolui, né, progressivamente para um período de fertilidade, que culmina com a ovulação e que termina com uma gravidez ou com uma nova menstruação. Isso tudo acontece, né, por uma sequência muito bem orquestrada de hormônios que vão se equilibrando, né, vão se sobrepondo, na verdade, um ao outro ao longo do ciclo, num mecanismo muito bem regulado, que nós vamos entender basicamente agora. Então, quando a gente fala do corpo feminino, vocês precisam entender algumas estruturas principalmente. Primeiro, que tudo que regula o teu ciclo menstrual depende de uma glândula mestra, que está localizada aqui dentro da sua cabecinha. Esta glândula é a glândula, a hipófise, tá? Então, a hipófise é regulada basicamente pelo hipotálamo, que é uma estrutura do teu sistema nervoso central, que, por sua vez, o hipotálamo está em contato íntimo com estruturas que estão relacionadas à tua questão afetiva, tá? Ao sistema límbico. Então ele sofre, o hipotálamo regula a hipófise, e o hipotálamo tem uma
uma grande influência do sistema límbico, que é um sistema relacionado à manifestação das tuas emoções, à percepção das tuas emoções. Guarda essa informação que ela vai ser um pouquinho importante para você entender tudo que eu estou falando mais lá na frente, na prática, tá? Então, a hipófise comanda, o hipotálamo comanda a hipófise produz uma série de hormônios que vão regular a função dos ovários, que estão aqui na tua pelve, né? E esses ovários vão responder a essas produções hormonais diferentes da hipófise e organizar o teu ciclo menstrual. Fazer com que ele aconteça, de fato. Né? Eles vão efetuar, na verdade, eles não vão organizar, eles vão efetuar o teu ciclo menstrual. E os hormônios que o ovário produz vão chegar no seu objetivo final, que é o útero. O útero é essa estrutura bonitinha aqui, tá? Em forma de pera, que nós vamos representar por esse bonequinho de borracha aqui. Aqui, essa parte interna é o que nós chamamos de endométrio, né? Essa parte mais externa aqui é a parede muscular, que contrai em cada menstruação para empurrar esse endométrio morto para fora, tá bom? Aqui é uma representação esquemática das trompas, né? O ovário está aqui fora na cavidade pélvica, no finalzinho dessas trompas aqui, tá? Pois bem, então, sobre diferentes influências hormonais, o ovário produz hormônios diferentes. No começo do ciclo, a hipófise aqui na tua cabecinha, sob estímulo do hipotálamo, vai produzir FSH. E esse hormônio FSH vai estimular o teu ovário a produzir um hormônio que é o predominante na primeira fase do teu ciclo menstrual. Então você começou a menstruar, os teus ovários estão em repouso, até que a sua hipófise produz FSH. Aí esse hormônio produzido aqui dentro da sua cabecinha vai para a tua circulação, chega lá no ovário, o teu ovário, opa, está começando o ciclo. Vamos nos preparar para a próxima gestação. Esse ovário começa a produzir um hormônio, que é o estrogênio. Então, o estrogênio é o hormônio preponderante na primeira metade do seu ciclo. Metade entre aspas, porque ele não tem duas metades iguais. Então, nesta primeira metade, o estrogênio vai subindo e vai estabilizando aquele endométrio, essa parede interna do útero, e fazendo com que ele se prolifere novamente, com que ele cresça, fique ali, né, bem espesso e irrigado. Então, nesta primeira fase, o estrogênio estimula o endométrio a crescer novamente, sai corona, e aqui embaixo, nesse pedacinho, que é a saída do útero, que a gente chama de colo do útero, é aqui, ó. Quando você vai colher preventivo, ela passa a espátulazinha aqui fora e enfia a escovinha aqui dentro, desse pedacinho. Esse lugarzinho aqui de dentro é cheio de glândulas. E essas glândulas produzem o famigerado muco cervical. Essas glândulas aqui também sofrem grande influência dos hormônios sexuais. Assim como o endométrio também sofre essa influência. Então, na primeira metade do teu ciclo, o estrogênio produzido pelos ovários faz essa camada interna, que é o endométrio, crescer e faz este canal do colo do útero, as suas glândulas, produzirem cada vez mais muco. Esse muco vai deixando de ser aquele muco pegajoso, ressecado, endurecido e vai se tornando um muco cada vez mais filante, cada vez mais lubrificante, mais fluido. É aquele muco tipo teia de aranha, que quando você está no período fértil, você pega esse muco, taca no seu marido como uma teia e puxa ele para você, para que você possa ter relações sexuais com ele. Então, é aqui que esse muco é produzido. Então, eu já estou te dando um spoiler da próxima fase do ciclo. Se você tem uma primeira fase, que é a chamada fase folicular, que é aquela fase em que o ovário, sob influência do FSH, produz estrogênio e faz os folículos crescerem, né? A cada ciclo que se inicia, aquele ovário ali, sob influência hormonal, recruta uma dúzia de folículos que vão competir entre si para ver quem ganha. O folículo dominante, né, aquele mais espertinho, é o que cresce mais e é ele que vai ovular. Então esse estrogênio vai crescendo, até que ele chega nessa fase de pico e estimula o teu ovário A. Sob influência de um outro hormônio que aparece aqui, o LH, esse folículo dominante, que já está enorme, ele amadurece e rompe. É o LH que faz isso, é o pico de LH que faz isso. Sabe aquele teste de ovulação de farmácia que você faz?
ele vê o pico de LH na tua urina, porque o que vai para o sangue depois sai na urina. Então ele vê essa mesma coisa, é por isso que ele marca positivo, porque deu um pico de LH também na urina. Logo depois do pico de LH, algumas horas depois, 24, 36, acho que até 72 horas, se eu não me engano, mas você não precisa gravar isso exatamente. Quando você tem um pico de LH na urina, que vem depois do pico no sangue, em cerca de 24 a 36 horas você estará ovulando. Então, esse pico hormonal todo orquestrado de estrogênio, começa a subir uma progesterona e o pico de LH faz com que o seu óvulo, que está lá, o seu ovário, que tem um folículo que ganhou a corrida daquela dúzia, tem um que ganhou, porque ele despertou mais rápido e percebeu que o estrogênio estava crescendo antes dos outros, ele cresceu demais, rompeu e foi liberado para aqui na trompa se encontrar com o espermatozoide. Enquanto isso, lá durante o período ovulatório, você está com aquele muco fértil, querendo tacar o teu homem na parede, teve uma relação com ele, o espermatozoide está prontinho para subir por aqui, passar pelo muco fértil, que nutre e protege esse espermatozoide do pH ácido vaginal, e ele se encontra com o óvulo aqui na trompa, e depois de fecundado, eles caminham para cá de volta, né? O ovo fecundado caminha para aqui, para dentro do endométrio, e aqui ele se fixa. Para que ele se fixe, tá? Aquele endométrio que cresceu na primeira metade, ele precisa virar um tapete felpudo, tá? Bastante nutritivo, receptivo, aconchegante, quentinho e charmoso para o ovo fecundado se fixar. Esse amadurecimento do endométrio, ele só vem com o hormônio do pós-ovulatório, que é a progesterona, que é o hormônio preponderante nessa segunda metade do ciclo. É ele que cresce mais, é ele que amadurece o endométrio e ao mesmo tempo ele resseca, né, esse muco para que ele fique mais infértil. Então aquele espermatozoide que subiu, subiu, o que não subiu, não sobe mais. Então esse endométrio maduro agora, por uma segunda metade do ciclo, é neste endométrio que o ovo fecundado vai se fixar. Aí já tem o ejaculação precoce ali que perguntou, e o DIU? Espera, né? Eu estou te explicando isso para você saber como o DIU funciona. Então, vamos supor agora, tá? Que eu vim aqui, gentilmente, enquanto um médico muito consciente de você, e vim aqui, ó, deixa eu liberar ele aqui. Aí eu vim aqui, ó, e enfiei um bonequinho de plástico dentro do teu útero. Olha que lindinho, né? Olha lá que bonitinho. Enfiei um porrolho de plástico dentro do teu útero, tá? Para te proteger, né, minha amiga? Que vai liberar muito pouquinho hormônio aqui dentro. Quase nada. Por que não enfiar uma antena de plástico dentro do teu útero aqui, ó, e funcionar como um corpo estranho, que irrita a parede do teu útero, inflama a parede do teu útero, altera o teu muco cervical. Não é verdade? Eu vim aqui e enfiei esse corpo estranho dentro da tua cavidade uterina, que se adapta aqui perfeitamente, né? Eles foram construídos um para o outro, ele até abre os bracinhos quando ele entra no útero, ele abre os bracinhos e fica feliz da vida. Agora, este útero aqui é a minha casa. Bom, vamos tirar esse bonequinho de Satanás daqui de dentro, para que a gente possa entender. Uma vez que você introduz um corpo estranho aqui dentro, o primeiro efeito que ele vai fazer é de um corpo estranho. E ele vai inflamar essa parede do útero. Ele faz o que a bula do DIU diz é maravilhosa. Ele faz uma leve reação de corpo estranho. Levíssima. O suficiente para perturbar todo o teu ambiente uterino e afetar esse amadurecimento da parede interna do útero, que é o endométrio. Além disso, ele inflama aqui a região do útero e interfere também no canal cervical, no canal do colo do útero, e interfere na produção de um muco fértil adequado, que atrapalha, mas não impede totalmente a passagem do espermatozoide por aqui. Nas trompas, ele altera a mobilidade. Esse canalzinho aqui dentro das trompas, ele está lisinho aqui no desenho, mas se você bota no microscópio, aqui dentro é cheio de cílios, como se fossem pequenos dedinhos microscópicos que ficam fazendo esse movimento aqui, ó. A natureza é perfeita
Então esse movimento é fundamental para jogar o óvulo que foi pego pela trompa que saiu do ovário e jogar para dentro do útero. O espermatozoide cruza esse caminho, se encontra com o óvulo e aí as trompas começam a mexer os seus pelinhos de dentro para jogar o ovo fecundado para cá. A progesterona, que o Mirena especificamente produz, interfere no movimento desses cílios, lentifica o movimento e impede algumas vezes o ovo fecundado, o óvulo, de se encontrar com o espermatozoide, ou impede o ovo fecundado de caminhar e encontrar o endométrio. Então é comum ao DIU de cobre e ao DIU Mirena agirem como corpo estranho, atrapalhando o ambiente intrauterino, fazendo uma reação inflamatória que atrapalha o espermatozoide a se encontrar com o óvulo ou atrapalha o ovo fecundado a se fixar. Já o DIU Mirena, pelo seu efeito da progesterona, ainda mais, né? O DIU Mirena, neste bonequinho de Satanás aqui, o DIU de cobre tem um metal, e o metal é que irrita tudo e atrapalha a coisa toda. O DIU Mirena, né, e agora tem o Cailina também, que é ainda mais charmoso, que produz hormônio igualzinho a esse daqui. Esse DIU Mirena, ele libera progressivamente hormônio aqui ao longo de 5 anos. E aí, esse hormônio, que é a progesterona, atrofia a parede de dentro do útero e impede o ovo fecundado de se fixar. Essa progesterona especificamente, ainda mais do que o DIU de cobre, altera substancialmente a produção desse muco, porque o DIU Mirena tem levonorgestrel. E aí, o levonorgestrel, que é uma progesterona, também influencia drasticamente na produção de secreção aqui no canal do colo do útero. E ele na verdade ele faz isso, o DIU de cobre não, ele interfere na motilidade ciliar. Então, nesse movimento dos cílios para dentro do útero, tá? Eventualmente, o DIU Mirena, que ele diz para você que não absorve o hormônio, né, que ele só tem efeito local, ele é tão local, mas tão local que às vezes ele cai na corrente sanguínea e ele vai interferir lá na tua ovulação e eventualmente ele faz anovulação. Agora eu quero que vocês me digam, se você tem um corpo estranho, um porrolho aqui dentro, que ou impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou impede que o ovo fecundado se fixe aqui dentro, será que o DIU é de fato abortivo, então, ou não? É claro que você vai encontrar muitos médicos por aí que dizem que ele não é abortivo. E eles até acham que não falam isso de má fé. E talvez nem falem. Porque simplesmente eles não acreditam que o ovo fecundado possa ser uma vida. Né? E aí daí surge a maioria das discussões. Nós que estamos falando aqui, essa mesma língua, entendemos que um ovo fecundado é uma vida. Se esse mecanismo impede ou o encontro do óvulo com o espermatozoide ou a fixação dentro do endométrio de um ovo fecundado, de uma vida que vai escorrer por aqui, é óbvio que o DIU tem o potencial de ser abortivo. Ele não é essencialmente abortivo, de fato, porque na grande maioria das vezes ele vai impedir o espermatozoide de encontrar com o óvulo. Mas aí eu te pergunto uma coisa, que está escrito lá na bula do Mirena, se você for ler, que o DIU Mirena não interfere na fertilização, que é o que eles chamam desse processo, né, do ovo fecundado chegar até o útero e gerar uma gravidez, né? Esse processo da nidação, que é a fixação do ovo fecundado aqui no útero. Aí ele diz que estudos mostram que o DIU Mirena não é abortivo. E aí ele lança a mão de alguns estudos sobre o levonorgestrel, que é a substância aqui do DIU. Só que vejam só, sabe qual é o estudo que ele usa na bula? Vai lá, entra aí na internet agora e pega, tá? Se você está sentado com alguém
para você não sair da live, manda entrar na bula do Mirena e pesquisar qual é o estudo que ele cita. O estudo que ele cita é com levonorgestrel oral, que não tem a mesma dosagem e nem o mesmo perfil de ação do Dilmirena. Aí, diante desse dado, eu vou te lançar outro dado que ele reconhece na própria bula dele. E aí eu quero que você me diga que se você não acredita que o DIU é abortivo, porque ele não impede necessariamente a anidação, porque é impossível ele atrapalhar a anidação, porque ele sempre impede a fecundação, eu quero que você me refute o próprio dado que está dentro da bula do DIU, que diz que quando o Dilmirena falha, ele aumenta a chance de gravidez na trompa. Da onde vem isso? Se ele sempre impede a fecundação, quando ele falha, a gravidez vai parar na trompa. Por quê? Porque ele interfere na mobilidade da trompa, na motilidade ciliar da trompa. Então, se ele falha, ou ele desperdiça o óvulo, e o óvulo escorre pelo colo do útero na menstruação, ou ele pode falhar e impedir o ovo fecundado de sair da trompa. E aí, aumenta-se o risco de gestação tubária. Ou seja, a bula do DIU reconhece que ele não, em hipótese alguma, impede a fertilização ou anidação. Mas reconhece que quando ele falha, ele aumenta o risco de gestação na trompa. Ora, essas informações não batem. Não é que o DIU aumenta o risco de gestação tubária de uma maneira geral. Quando ele falha, o risco de gestação na trompa é maior. Quando a mulher engravida usando o DIU, ela tem um risco maior de que a gestação fique na trompa e não chegue ao útero. Porque, obviamente, ele é um corpo estranho, o Dilmirena, que produz hormônio, impede a motilidade ciliar ou atrapalha a motilidade ciliar e faz com que aquele ovo não consiga atingir o endométrio e fique preso na trompa. Bom, e até hoje, eu não li na bula do Mirena o estudo que ele diz que mostra que o Mirena não atrapalha a fertilização. Porque quando ele diz que o DIU não atrapalha a fertilização, apenas a fecundação, ele usa os dados de um estudo do levonorgestrel via oral. Tá? Bom, tirando todas essas questões morais que a gente pode falar sobre o DIU, né? Até agora eu não estou falando para você de questões orgânicas, mas estou falando de questões morais. Agora, se a gente está falando, né? Bom, até aqui pode ser que você esteja pensando assim, esse doutor Felipe é maluco. A gente ouve em todo e qualquer consultório que o DIU é a melhor coisa do mundo, né? E que ele é muito bom para controlar sangramento, que ele é muito bom para controlar a dor, é a melhor escolha. Todo mundo me propõe colocar o DIU para controlar a adenomiose, para controlar a endometriose, e que ele é a única opção, né? Vai ser a mais cômoda. Bom, os dados que eu vou trazer para você agora são os dados que a gente tira de qualquer revisão sistemática, que é um tipo de revisão da literatura médica, né? É um tipo de estudo que se faz quando você pega vários estudos anteriores e resume, né, esses dados sistematicamente e divulga esses dados em bloco, por assim dizer. Eu vou trazer para vocês alguns dados estatísticos, por assim dizer, dos efeitos esperados do DIU, tá? É óbvio que eu não tenho todos eles de cabeça, eu anotei aqui e vou trazer para você com alguma precisão, maior do que se eu fosse trazer simplesmente da minha memória. Sobre impedir a ovulação, né? Muitas pessoas têm, por exemplo, endometriose, e a solução que se coloca para elas é que use o DIU Mirena. O DIU de cobre, a gente sabe que ele não tem função nenhuma sobre o ciclo menstrual, porque ele não tem hormônio.
Então a função dele é inflamar o endométrio e atrapalhar o encontro do espermatozoide com o óvulo ou a fixação do ovo fecundado. O que ele faz na grande maioria das vezes, como efeito colateral, é o aumento da dor e do sangramento durante o período menstrual. Esse é o efeito colateral dele, né? Aumenta o corrimento e tudo mais. Bom, sobre o DIU de levonorgestrel, que é o DIU Mirena aqui no Brasil, quando você vai ler a bula dele, ele diz que a maioria dos ciclos é ovulatório, né? Então acaba que as pessoas que esperam usar o DIU para parar de menstruar, na verdade, terão ali, cerca de 45%, dependendo dos estudos, 45% a 80% dos ciclos continua ovulando. Então ele não é esse milagre todo para aquelas mulheres que não querem menstruar, tá? Mulheres que querem parar de sangrar, tá? Mulheres que querem parar de sangrar. Quando a gente pensa em ausência de sangramento pelo DIU, tá? A gente sabe que o DIU de cobre nem se discute. Ele aumenta a quantidade de sangramento, a quantidade e a dor da menstruação, porque ele é um corpo estranho, pura e simplesmente liberando metal, partículas de metal dentro do seu útero. É isso que ele faz. Agora, quando você pega, por exemplo, os dados do Mirena, né, em relação a parar o sangramento, a gente tem um aumento do tempo de sangramento em 59% das mulheres no primeiro ano. Aumento de sangramento imprevisível, aquele escapezinho marrom sujando a calcinha o tempo todo que você tem que ficar usando absorvente o dia inteiro porque nunca sabe quando o sangramento vai vir. No primeiro ano de uso do Mirena, 52% das mulheres têm sangramento imprevisível. Sangramento tipo escape, aquele pretinho, borra de café, 30%, até 30%. Em 3 anos, apenas 20 a 50% das mulheres somente não vão mais sangrar. Então nós estamos falando aqui de um dispositivo intrauterino que é vendido como a promessa de fim de menstruação, que em até metade das mulheres, em 3 anos, ainda estará com sangramento. Tá? Porque quando você diz que 30 a 50% das mulheres não terão sangramento em 3 anos, você está dizendo, com outras palavras, que 50 até 50% das mulheres, cerca de 50% das mulheres, ou até mais, podendo chegar a 70% das mulheres, vão continuar sangrando. Tá? Vão continuar sangrando. Bom, isso nós estamos falando de sangramento. Agora, eu pergunto a vocês, se esse método é tão maravilhoso, e ele nunca falha, e ele não causa nenhum efeito colateral, qual é o percentual de mulheres nos Estados Unidos que, quando opta pelo DIU, depois de 1 ano, deseja retirar o DIU? Você tem uma ideia? Que na prática, que no estudo é sempre muito bonito, né? A quantidade de mulheres que pararam de sangrar, a quantidade de mulheres que tiveram diminuição da dor, e ele pode fazer isso mesmo, porque ele atrofia o endométrio e diminui o volume de sangramento na menstruação, na grande maioria das vezes. Ele é proposto para isso. Ele é um tratamento reconhecido para adenomiose, para menstruação dolorosa, ou simplesmente para aquelas mulheres que não querem se preocupar em menstruar e usar alguma coisa que ela não precisa se lembrar de tomar todos os dias, né? Ele é tão maravilhoso assim. Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários. Eu estou de olho no que vocês estão conversando e estou ficando muito feliz de ver essa mobilização de vocês se ensinando, se incentivando a usar o Billions, né? Eu queria que vocês me dissessem qual é o percentual de mulheres nos Estados Unidos, que é onde tem esse tipo de dado, qual é o percentual de mulheres que no primeiro ano de uso do DIU decidem retirá-lo. O percentual de mulheres que em 1 ano decide retirar o DIU depois de colocá-lo nos Estados Unidos gira em torno de 20 a 22%. Parece pouco, né?
que aquele contraceptivo caro, com uma promessa de melhora a longo prazo, que é milagroso e tudo mais, 20 a 22% das pessoas decidem retirar o DIU no primeiro ano de uso. E obviamente que aquele dinheiro que você pagou com toda essa promessa maravilhosa da indústria farmacêutica foi para o ralo. Parece pouco 20%. Mas isso significa que 1 em cada 5 mulheres que usam DIU desistem de usá-lo porque não se adaptaram a ele. De pouco, isso não tem nada, né? Pois bem, essa é uma reflexão que eu gostaria que ficasse para você para essa noite. Eu não quero muito ocupar o seu tempo aqui, mas o que você precisa entender é que, se nós estamos pensando em um método que é o novo queridinho do milênio, a gente não esperaria que 1 em cada 5 mulheres desejassem retirá-lo, por efeitos colaterais adversos, ou arrependimento por ter que lidar com essa nova situação. Eu vejo o tempo todo no meu consultório pessoas que chegam com uma história de uso do DIU e me contam como motivação para retirá-lo os efeitos colaterais mais comuns que eles podem causar. E aí eu sempre pergunto para essas pacientes, eu já sei a resposta, mas eu pergunto mesmo assim. Eu falo propositalmente, com muito carinho, muita gentileza, mas eu falo, olha, esses sintomas que você está me trazendo são os mais comuns relacionados ao DIU, e eles devem ser advertidos antes de colocá-lo. Ninguém te contou? Não. Todo mundo me falou que ia parar o sangramento, mas ele aumentou. E, aliás, depois disso eu passei a sangrar mais do que uma vez no mês. Passei a ter mais cólica. Outros efeitos colaterais do DIU Mirena, por exemplo, estão relacionados ao seu efeito da própria progesterona, que tem uma liberação menor no corpo do que o injetável ou a pílula, por exemplo, mas que ainda assim circulam no seu corpo e podem causar efeitos colaterais inconvenientes. Dor de cabeça, mal-estar e um efeito paradoxal, androgênico. É como se fosse uma simulação do efeito da própria testosterona no corpo da mulher. Muitas mulheres colocam o DIU Mirena e começam a ter queda de cabelo, espinha, aumento dos pelos no corpo e decidem tirar o DIU porque ele piora alguns efeitos que eram associados, que ela tinha durante o período menstrual e que ela queria tratar com o DIU. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre os outros métodos contraceptivos e conversar sobre outros efeitos não orgânicos, né, de uma contracepção hormonal, que invariavelmente será responsabilidade da mulher. Mas o que eu queria já começar a conduzir o seu pensamento para a conclusão a qual nós vamos chegar na sexta-feira é que, de todos os métodos contraceptivos que nós vamos tratar aqui, né, nós vamos falar do DIU, da pílula, do coito interrompido, camisinha, laqueadura, e eu não passei, né, eu vou acabar falando deles também, quando eu falar amanhã da pílula. Eu não falei aqui ainda, mas existem outros, né? Anel vaginal, injeção, adesivo, vários desses. E quando eu enumero todos esses aqui para vocês, entre os quase 10 métodos que eu enumerei, eu passei por 2 métodos cuja responsabilidade de alguma forma é responsabilidade do homem. E esse é o grandiosíssimo resultado que essa revolução sexual trouxe para as mulheres. Uma promessa de empoderamento e de libertação. De todos os métodos disponíveis
Entre todos esses que eu vou falar, provavelmente aí 90% dos métodos são de responsabilidade de uso da mulher. Isso significa que quando você sai para balada, pensando em se relacionar com alguém, e tem um espertinho querendo faturar a noite na tua cama, ele dificilmente saiu de casa contando que a responsabilidade sobre uma gravidez não planejada é dele. Na expectativa de se libertarem, as mulheres começaram a se escravizar cada vez mais para os interesses do mercado, da carreira, né? Do business de uma maneira geral. Porque essas mulheres estéreis, temporariamente estéreis, são muito mais produtivas e interessantes ao mercado do que aquelas mulheres que têm que parar o seu trabalho para eventualmente encarar uma gravidez, um parto e os primeiros meses de amamentação do seu filho. Então nada melhor que essa mulher se torne então estéril por longos 5, 10 anos. O de Mirena dura 5, o de cobre dura 10. E aí tem os intermediários, né, de associação de cobre com prata, com ouro, enfim. E essa proposta de contracepção de longa data é o grande sonho da indústria farmacêutica e do mercado de uma maneira geral, que vai lançar essas mulheres em estéreis e apenas financeiramente como se diz? Financeiramente interessante, por assim dizer, por bons longos anos, em que a preocupação com a gravidez será nada além de um constante medo de atraso, de ficar para trás, né? E de não dar conta da carreira. Isso mobiliza muito dinheiro, isso mexe com voto, isso mexe com o comportamento das pessoas. E é muito bom que, para uma sociedade que teve uma educação sexual totalmente relativista e utilitarista, que as pessoas saiam por aí estéreis, para que possam ser usadas indefinidamente, de acordo com a vontade e os desejos mais levianos daqueles que saem à caça por aí, na noitada da vida. Bom, eu acho que, diante dessa conversa que a gente começou a ter aqui de alguma forma, eu já pude plantar a sementinha da discórdia aí na tua vida. De que, quando você está cheia de sonhos, de planos, de comprar o carro, a casa, e até o seu marido, o seu noivo, o seu namorado, provavelmente pensam assim também, né? Para não atrapalhar esse plano perfeito da carreira de vocês, de aos 35 estar com a casa própria, carro do ano, viajando para Disney, né? Falando 10 línguas, a melhor coisa que pode te acontecer, talvez, nesse pensamento, seja um método contraceptivo que dure 10 anos e que você bote ele dentro do seu útero e não precise se preocupar com ele durante um bom tempo, para que você seja útil a todos esses interesses que eles enfiam goela abaixo de você e da sua família. Mas a realidade é que depois desses 5 a 10 anos, você corre um grande risco de olhar para trás e perceber que você esteve servindo aos interesses de alguém que não era você mesma, que não era você mesmo. Esses talvez sejam os efeitos colaterais mais trágicos desses métodos contraceptivos de longa duração. A ilusão de uma vida sob controle, a construção de uma personalidade fraca, que não sabe lidar com imprevistos, que não sabe deixar a vida acontecer e que é obcecada pela própria carreira e pelo sucesso como aquilo que você pode servir à sociedade e produzir de volta para ela. Nós nos acostumamos a bater palmas para as pessoas que são ricas, que têm uma carreira de sucesso baseado na sua posição, no seu status social. São essas pessoas corrompidas pelo valor do ouro que olham para uma família pobre com seus 4, 5 filhos
e não conseguem imaginar como é que aquela boca com pouquíssimos dentes consegue rir para você. Eu seria capaz de puxar várias famílias de milionários que não riem há muito tempo e fazê-los caminhar por algumas ruas sem esgoto sanitário da favela. Um casal, um homem e uma mulher de meia idade, consumidos pelo tempo, pelo trabalho mesmo, lutando para sobreviver no dia a dia, sabe? Ali na merda mesmo, na dificuldade, que vão olhar para você e vão conseguir enumerar 5, 10, 15, 20 motivos para estar rindo. Com umas 4, 5, 6, 7 pessoas vivendo em uma casa de 3 cômodos. Se você acha que eu estou fazendo discurso poético e romântico aqui, eu já tive nessas casas. Eu já vi pessoas assim. E que me ensinaram mais do que muito livro sobre contracepção que eu pudesse ler. Essas pessoas cheias de coisas olham para a realidade do pobre e não conseguem entender como é que muitas vezes essas pessoas tiveram tantos filhos, porque elas são burras, elas são ignorantes, elas não têm autonomia, elas não têm dignidade com essa penca de filhos. Esse filho que não sabe falar inglês, para que ele vai servir? Quando você entra numa casa de uma pessoa dessa e ela fica feliz em te receber, te serve um copo d'água, um prato de comida que ela consegue preparar, ela te conta das dificuldades dela, mas ela é capaz de rir, de agradecer pelos filhos, essas pessoas venceram na vida. Essas pessoas tiveram sucesso. E não é que elas estejam conformadas com a pobreza e que elas achem que aquilo ali é maravilhoso. Elas têm plena consciência de que elas precisam batalhar para crescer. Né? O meu pai veio de uma casa dessas, de caixa de madeira, na beira do rio, que enfrentou a dificuldade para vencer na vida. E assim tem um monte de gente que não abdica de viver, né, em nome de um futuro que não vai dar nada. Não vai dar em nada. É aquela velha história que a gente já ouviu em algum livro, em algum lugar, né? Do homem sábio, né? Na verdade, do homem insensato, que teve uma grande colheita. Construiu um celeiro, onde ele armazenou tudo que tinha e disse a si mesmo: agora aproveite o resultado do teu trabalho, coma e beba, aproveite a tua vida. E no dia seguinte, alguém chegou para ele e pediu a sua vida. Ele chamou de insensato, né? E os seus bens, para quem vão ficar? Tem muita gente que se consome por uma herança e esquecem que a verdadeira herança que nós podemos deixar é uma vida bem vivida, sem essa ilusão de uma vida de sucesso por aí. Não é que eu acho que as pessoas devam se reproduzir por aí, à torta e à direito, como coelhos. Porque nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre métodos naturais mais à frente, e eles só conseguem existir em um ambiente onde existe generosidade e responsabilidade. E aí a gente já mata esse discursinho imbecil que fala que a gente é leviano e fica induzindo as pessoas a se reproduzirem à torta e à direito. Além do que, são todos burros. São muito burros. Ou ignorantes. Não sei o que é pior. Nós estamos conversando aqui sobre um ciclo menstrual que dura em média 28, 30 dias e que tem, durante toda essa fase de 28 a 30 dias, um pouco mais de uma semana, quando muito, de fertilidade. Faz sentido que você passe 5 anos da sua vida com a tua fertilidade silenciada, encarando efeitos colaterais de um corpo estranho dentro de você, produzindo hormônios artificiais, para, em cada mês, você poder simplesmente trabalhar em cima de 7, 8 dias de fertilidade? Esse é o pensamento que eu quero
que você comece a ter nesta semana. Como eu falei, só joguei a sementinha da discórdia aí no teu coração e quero que você durma com esse pensamento sobre como você pode lidar melhor com o seu corpo e usar essas informações ao teu favor. Hoje nós tivemos uma pequena introdução sobre o funcionamento do corpo feminino e qual é o efeito do DIU, né, dentro desse ciclo menstrual. Quais são as falácias em relação a ele e qual é o discurso que a grande mídia e a grande indústria farmacêutica não quer que você aprenda. Amanhã é a vez da pílula, certo? Amanhã é a vez da pílula, em que a gente vai acabar falando de todos os tipos de pílula e também dos anticoncepcionais injetáveis, e anéis vaginais, e adesivos, e implantes, que são tudo a mesma merda. Então, você que me acompanha aqui na noite de hoje, esteja amanhã às 9h30. Não vai ser às 9h, vai ser às 9h30 da noite, para que a gente possa conversar sobre a pílula. E, mais uma vez, rever os conceitos sobre essa outra queridinha aqui na nossa população, tá? Então, amanhã eu vou liberar o lembrete, você aciona aí de casa e a gente senta aqui para conversar mais uma vez sobre esse método maravilhoso, que é esse comprimidinho inofensivo, que tem uma história linda por trás dele para ser contada e eu vou te contar amanhã, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até breve.